Meu nome é Tatiana Scaranello, sou sua professora de Direito Tributário aqui no Trino OAB e irei lecionar os principais pontos dessa nossa disciplina tão desafiadora para fins de prova do exame de ordem. A nossa disciplina, ela nos desafia porque nós temos várias leis que mudam constantemente em relação ao objeto de estudo. Então, além das leis complementares, leis ordinárias, nós também temos várias medidas provisórias, temos decretos, resoluções, instruções normativas da Receita Federal do Brasil e muitas vezes acabamos tendo uma certa confusão na prática do direito tributário. Mas é importante que, para fins de prova do exame de ordem, você tenha em mãos o Código Tributário Nacional e a Lei de Execuções Fiscais, que nós vamos estudar de forma bem detalhada durante esse nosso curso. Então, Direito Tributário, a nossa disciplina. Também aqui o meu Instagram, caso vocês queiram tirar dúvidas, eu sempre respondo os meus alunos por meio do direct, mensagens também nas fotos, então vocês fiquem à vontade para me seguir. E algo que eu gostaria de indicar são os livros importantes para fins de prova. O meu livro Diálogo sobre Direito Tributário, da editora Juspodium, que está na primeira edição, trouxe até o livro aqui para vocês. Então, um livro que a didática é em diálogos, então eu tenho um diálogo com um aluno imaginário que eu mesma criei. Esse aluno acaba me perguntando várias dúvidas que porventura você também vai ter na disciplina e eu vou esclarecendo. Fora essa linguagem diálogos, nós temos várias jurisprudência do STF, do STJ sendo de fato analisadas, fluxogramas e também questões corrigidas. É muito importante que nós tenhamos um livro de direito tributário, eu indico o meu. Também tem do professor Ricardo Alexandre, que eu gosto bastante, e do professor Eduardo Sabag, ambos colegas muito queridos. E esse livro aqui, que é um kit da editora Juspodium, da coordenação da Ana Clara Fernandes, que é a vice de uma estudante. Então, aqui nós temos os livros indicados para fins de estudo da disciplina de Direito Tributário e OAB como um todo. Então, sempre me perguntam sobre bibliografia e aqui eu estou indicando para vocês. Sem muitas delongas, porque nós temos vários assuntos a serem tratados durante essa nossa aula de número 1. E primeiro, eu sempre começo com o que é tributo. Esse assunto é importante porque você tem que ter como se fosse uma introdução do direito tributário. O que é tributo? Bom, quando eu faço essa pergunta, e eu faço essa pergunta também no livro para o aluno, eu já remeto aqui a definição do artigo 3º do Código Tributário Nacional, do CTN. Então, é importante que essa definição do que é tributo, nós tenhamos a partir da leitura desse dispositivo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que significa isso, professora? Em pecúnia. Então, você tem lá a norma geral abstrata. O que é a norma geral abstrata? É a hipótese de incidência. Hipótese de incidência é o fato gerador. Só que nós adotamos a doutrina do Geraldo Ataliba. E o Geraldo Ataliba, ele fala que o legislador ele olha para um fato do cotidiano, da sociedade, acha interessante, pega esse fato e coloca lá numa norma geral e abstrata. Por que geral? Porque ela contempla a todos. E abstrata? Ora, porque ela está lá, na lei, e caso um indivíduo, no caso você ou eu, venha, de fato, a praticar o que está lá na descrição da norma geral abstrata, nós teremos uma norma individual e concreta no mundo fenomênico. O que significa isso? Ora, norma geral abstrata do imposto de renda. Renda. Quando eu estou gravando aula, estou auferindo renda. Então, auferir renda, norma geral abstrata. Tatiana auferiu renda por meio da gravação da aula. Então, a Tatiana, ela praticou algo que está descrito na norma geral abstrata. Então, eu tenho uma norma individual concreta. Tatiana auferiu renda.
Então, sai lá da norma e vem para o mundo concreto. E aí nós temos esse fato gerador, entre aspas, do imposto de renda, que é o fato jurígeno, fato imponível, de acordo com o Geraldo Ataliba. É importante passar esses aspectos da doutrina de direito tributário para vocês, porque muitas vezes nós temos questõezinhas de primeira fase cobrando a posição da doutrina clássica. Então, é importante que você já se habitue. Caso a questão fale hipótese de incidência, numa questão de primeira fase do exame de ordem, você vai pensar que é o fato gerador. Tudo bem? Então, você tem uma prestação pecuniária. Quando você pratica o que está na norma geral abstrata, você tem um fato gerador e nasce a obrigação tributária. Quando você tem a obrigação tributária, depois você vai ter o lançamento tributário, a constituição do crédito tributário. Aí você tem aquela obrigação tributária líquida. Você vai saber quanto você vai ter que pagar. E aí você paga em dinheiro, em pecúnia. Tudo bem? Isso é importante. Saiba que nós estamos falando de uma prestação pecuniária. Mas, quando nós estudarmos as hipóteses de extinção do crédito tributário, vocês vão verificar que há a possibilidade de dação em pagamento de bens imóveis. Nós temos, inclusive, uma lei federal dispondo sobre esse assunto do ano de 2016. Mas, professora, se eu for extinguir o crédito tributário com um imóvel, então a prestação não é pecuniária. É sim, porque essa situação de dação em pagamento de bem imóvel, ela pressupõe que, posteriormente, a Fazenda Pública ela vai alienar, seja por meio de uma dispensa, né, de licitação, de acordo com o artigo 17 da Lei de Licitações Públicas, mas você vai ter aqui um dinheiro. Então, a sua prestação ela é pecuniária. Não é porque nós temos a possibilidade da extinção do crédito tributário por meio de dação em pagamento de bem imóvel que nós vamos ter a alteração aqui dessa definição. Então, cuidado! Tributo é toda a prestação pecuniária. E o que é compulsório, professora? Ora, como eu havia mencionado, está lá na norma geral abstrata, auferir renda. Eu estou gravando aula aqui para o Trino, OAB. Então, eu estou praticando o fato gerador do imposto de renda da pessoa física. Tatiana auferiu renda. Então, se eu estou praticando o fato gerador, eu estou falando aqui de uma prestação pecuniária compulsória, que eu vou ter que pagar um valor a título de imposto de renda. Tá? Então, não vamos discutir se é imposto de renda retido na fonte ou não. Isso é um ponto que nós fizemos a parte de legislação tributária para a Receita Federal do Brasil, para concurso público. Então, é um ponto que nós deixamos de lado. Para exame de ordem, não. Só que perceba, pratiquei o fato gerador do imposto de renda, nasceu a obrigação tributária. Então, eu estou falando de uma prestação pecuniária compulsória. Eu vou ter que pagar um valor a título de imposto de renda da pessoa física. Não é algo facultativo, não é algo discricionário, é obrigatório. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Mais um elemento aqui da definição de tributo. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, pecuniária. Um ponto interessante é que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória que não constitua a sanção de ato ilícito. Como assim, professora? Bom, nós temos, a partir dessa definição, o princípio da pecunia non olet, que é proveniente da época do Império Romano. Como assim? Nós tivemos que lá no Império Romano, por conta do forte cheiro dos mictórios na cidade de Roma, lá na Itália agora, né, localizada, tivemos a instituição e a cobrança de um tributo. Então, pecunia non olet, o dinheiro não sente cheiro. Interessante isso. Então, nós estamos falando de um tributo proveniente de um certo odor forte dos mictórios romanos. É essa a origem do princípio da pecunia non olet, que nós trouxemos aqui para o direito brasileiro. O que significa isso aqui no direito brasileiro? Pois bem, estou auferindo renda gravando aula. É uma atividade
lícita, não é mesmo? Estou trabalhando. Pois bem, só que nós temos indivíduos que praticam atividades ilícitas, como o tráfico de entorpecentes. Então, o traficante de entorpecentes, ele ofere renda. E quando ele é pego, o que acontece? Nós vamos ter aqui a cobrança do imposto de renda. Ah, mas isso é uma atividade ilícita. Não tem problema. Por quê, professora? Ora, se eu que estou praticando uma atividade ilícita, estou tendo que pagar o imposto de renda, imagina a pessoa que está praticando uma atividade ilícita e também está oferindo renda. E ela é pega, né? Nesse caso, tanto faz se é uma atividade lícita ou ilícita, ao oferir renda, tem que pagar o valor do tributo, do imposto de renda. Para o direito tributário, tanto faz se a atividade é lícita ou ilícita. Isso nós vamos lá para o direito penal, né, para fazer esse juízo de valor. Mas para nós, se oferiu renda gravando aula ou traficando entorpecentes, tanto faz, tá? Ao oferir renda, tem que pagar o valor a título de imposto de renda. Só que muitas pessoas entendem que isso seria uma sanção. Não é uma sanção. Por que não é uma sanção? Ora, nós estamos falando aqui de uma atividade ilícita sendo praticada que nos traz aqui riqueza, né? Então, nós temos essa situação, né, de riqueza por meio de uma atividade ilícita. Então, vamos ter, sim, a tributação do imposto de renda da pessoa física, nesse caso. E vindo um pouquinho aqui, nós temos o seguinte, que o princípio da pecúnia non lit, nesse caso, é aplicável, porque o dinheiro não sente cheiro. Também nós temos o princípio da isonomia tributária. Então, se eu, praticando uma atividade ilícita, estou sendo tributada, imagina o traficante de entorpecentes também. Então, vamos tratar iguais quem está na posição igual e vamos tratar desigual quem está na posição desigual. Então, suponha que eu ganhe 20 mil por mês, vamos supor, e o traficante também. Então, mesmo que seja uma atividade ilícita e uma atividade ilícita, nós estamos no mesmo patamar. Deveremos ser tributados da mesma forma. Princípio da isonomia tributária e o princípio da capacidade contributiva, que nós vamos estudar mais adiante, esses ambos princípios, né? Então, quanto mais oferir renda, nós vamos ter mais aqui o pagamento, né, do imposto de renda. Nós vamos ter uma alíquota que vem, de fato, sendo progressiva de acordo com o que você oferir de renda. Tá, gente? Então, são os fundamentos que eu trago aqui por conta dessa definição que não constitua a sanção de ato ilícito. Uma outra definição importante é que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, veja, instituída em lei. O interessante, quando nós falamos de lei, nós pensamos no princípio da legalidade tributária. Princípio da legalidade tributária que nós vamos estudar mais adiante, na parte de limites ao poder de tributar. Pois bem, alguns autores, e eu, né, me filio a essa corrente doutrinária, tanto que no meu livro eu trago de forma expressa essa minha posição, nós entendemos que o correto seria princípio da reserva legal ao princípio da legalidade. Por quê? Quando eu falo em lei aqui, eu estou pensando em lei ordinária, lei complementar e a medida provisória, tá? Então, cuidado com isso. Mas alguns estudiosos do direito tributário acabaram trazendo aqui a palavra lei, essa denominação, como resoluções, decreto, tratados, enfim. Nós temos, né, uma farta gama da legislação tributária, algo que nós usamos na parte de fontes do direito tributário. E o mais importante para nós, para fins de prova, é a parte em relação à lei complementar, que vamos ver mais adiante. Então, quando eu falo instituída em lei, eu estou falando que essa obrigação tributária é oriunda de uma lei ordinária, de uma medida provisória ou de uma lei complementar. Cuidado! Eu não estou falando que o tributo é instituído mediante decreto. Isso não existe. Tudo bem?
Lógico que nós temos exceções ao princípio da legalidade e reserva legal, que nós vamos ver mais adiante. Mas para fins de instituição do tributo, é lei ordinária, que é a regra, né? Medida provisória também pode instituir, no caso, o tributo. Nós vamos ter que a MP ela é convertida em lei ordinária. E lei complementar, que nós temos algumas exceções em relação a alguns tributos que são instituídos mediante a edição de uma lei complementar. Tudo bem? Então, cuidado com isso aqui que eu destaco para vocês em relação à lei. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa isso, professora? Ora, nós temos que quem vai, de fato, constituir o crédito tributário é uma autoridade administrativa competente. Mas nós temos o lançamento por homologação, que o contribuinte faz tudo. Sim, né? O contribuinte, ele declara e paga. Só que o que é homologado é o pagamento, tanto que a doutrina de direito tributário entende que, na verdade, não é o contribuinte que constitui o crédito tributário, e sempre será a autoridade administrativa. Então, o auditor da Receita Federal do Brasil, quando verifica que determinado indivíduo praticou o fato gerador de determinado imposto, imagine que é um lançamento de ofício, né? Por exemplo, o imposto de importação. Ele vai lá, constitui o crédito tributário. Então, nós temos 3 modalidades de lançamento tributário que vamos ver mais adiante, que são cobrados em prova de concurso e exame de ordem, tá? Então, é sempre bom nós pensarmos na prova da OAB e também nas questões de concurso, que muitas vezes elas vêm para a prova da banca FGV. Tudo bem, pessoal? Então, essa definição de tributo é muito importante, principalmente em relação à questão de ser o tributo instituído por meio de lei, e também aqui nós temos que não constitui uma sanção de ato ilícito. Muitas questões de prova de exame de ordem já foram retiradas dessas situações. Pois bem, aqui é mais a título de lousa, né, para que vocês de fato tenham um material completo do que eu acabei de mencionar. O interessante é que nós temos um entendimento do Supremo Tribunal Federal de 2007, então já faz muito tempo, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski sobre a classificação pentapartite. Então, nós temos 5 espécies tributárias, né? 5 espécies de tributos. E por que o STF ele teve que decidir nesse sentido? Porque lá no Código Tributário Nacional, nós temos a previsão das taxas, dos impostos e as contribuições de melhoria. E na Constituição Federal, que nós temos o empréstimo compulsório e as contribuições como um todo. Então, há uma doutrina de direito tributário que compreende que seria uma posição referente a 3 espécies. Há essa doutrina. E a doutrina que entende que empréstimo compulsório não seria considerado como tributo, porque ele é restituível. Algo que nós estudamos na disciplina de direito financeiro. Então, o Supremo Tribunal Federal, para o conflito, ele disse, né, por meio desse entendimento aqui do Ricardo Lewandowski, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que nós temos 5 espécies de tributo. Então, nós vamos conjugar sempre o artigo 5º do Código Tributário Nacional com os artigos 148 e 149, ambos da Constituição Federal de 88. Então, são 5 espécies tributárias que nós vamos ver ainda nessa nossa aula. Pois bem, guardem isso. Em relação à competência tributária, que também faz parte do estudo dessa nossa aula de número 1, eu tenho aqui 2 situações interessantes. Primeiro, a competência para legislar em matéria de direito tributário. Nós temos uma competência concorrente, que está lá no artigo 24 da Constituição Federal de 88. Então, nós temos que a União ela edita normas gerais e os estados, Distrito Federal e os municípios, por conta do artigo 30 da Constituição Federal de 88, acabam suplementando a legislação federal de acordo com seus anseios
regionais e locais, respectivamente, tá? Então, nós temos essa situação envolvendo o direito tributário quanto à competência para legislar. No que concerne a instituir tributos, nós temos uma competência bem delimitada pela Constituição Federal de 88, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. A competência tributária quanto à criação de tributos e a majoração deles, né, por meio de suas alíquotas. Então, é um ponto que nós vamos ver a partir de agora. Mas é importante que vocês saibam sobre essa competência para editar normas de direito tributário, uma competência concorrente. Pois, primeiro, em relação à competência para instituir tributos e também para majorá-los, nós temos que essa competência ela é indelegável. Está lá no artigo 7º do CTN. Então, essa competência ela é atribuída pela Constituição Federal de 88 aos entes da federação, e eu trago aqui para vocês a União, que ela pode instituir IPI, o Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto de Renda, o ITR, IOF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, que ainda não foi, de fato, instituído, e nós temos uma grande discussão em relação à instituição ou não do IGF, por conta do estado de emergência vivenciado em relação à Covid-19, né? E nós também temos os empréstimos compulsórios, impostos residuais extraordinários, as taxas, contribuição de melhoria e as contribuições sociais. Então, a Constituição Federal atribuiu à União esses impostos e essas demais espécies tributárias. Aos estados, o IPVA, o SMS, o ITCMD, taxas, contribuição de melhoria e contribuição social, que nós vamos ver mais adiante. E os municípios, nós temos aqui o ISS, o IPTU, o ITBI, a COSIP, taxas, contribuição de melhoria e contribuições sociais. O que significa essa competência ser indelegável, professora? Ora, como eu falei, o Imposto sobre Grandes Fortunas, ele ainda não foi criado. Só que nós temos previsão na Constituição Federal de 88 que cabe à União instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas. E ainda não fez. A União ela pode delegar essa competência para instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas ao Estado municipal? Não. Por quê, professora? Porque nós estamos falando aqui de uma competência tributária indelegável. Mas lá no artigo 7º do CTN, nós temos que pode ser delegada às pessoas jurídicas de direito público. Pessoal, aqui nós temos uma pegadinha. Porque no artigo 7º do CTN, na verdade, o que é delegável é a capacidade tributária. E o que é essa capacidade tributária? É a aptidão para arrecadar, fiscalizar e executar. Então, nada impede que nós tenhamos contribuições, que são as parafiscais, sendo, no caso aqui, a capacidade tributária, delegadas aos contribuintes, aliás, aos conselhos de classe, por exemplo. Então, nós temos, no caso, as contribuições dos conselhos de classe, como no caso o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Regional de Medicina, né, que nós temos o CREMESP aqui em São Paulo, né, os conselhos federais e os conselhos regionais, e essas contribuições criadas pela União. No entanto, nós temos que a capacidade tributária ela é delegada a esses conselhos de classe. Então, o que acontece? A União ela criou, então nós temos essa competência para a criação dessas contribuições, mas a capacidade tributária ela foi delegada. Então, esses conselhos de classe cobram, arrecadam, fiscalizam, executam essas contribuições. Então, a capacidade tributária, ela pode ser delegada. Nós temos esse fenômeno da parafiscalidade, que muitas vezes é cobrado em prova de exame de ordem. Não apenas em relação à parafiscalidade das contribuições, algo que eu menciono de forma bem detalhada no meu livro, mas nós também temos outras possibilidades dessa capacidade tributária ser delegada. Por exemplo, o Imposto Territorial Rural é um imposto criado pela União. E de acordo com a repartição de receitas tributárias na Constituição Federal de 88, nós temos que 50% da receita arrecadada de ITR vai para o município onde está localizado o bem imóvel rural.
e 50% fica com a União. No entanto, nós temos a possibilidade da União firmar convênio com os municípios para que os municípios arrecadem, fiscalizem e cobrem esse ITR e fiquem com 100% da receita tributária oriunda do ITR. Então, há essa possibilidade da delegação da capacidade tributária do ITR, né, para a cobrança, a execução e a fiscalização para os municípios e, por sua vez, os municípios ficam com 100% do valor arrecadado do ITR. Isso é um ponto muito importante que eu trago aqui para vocês, tá? Então, cuidado, trago aqui essa menção ao ITR no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal de 88. Então, cuidado, pessoal, porque a competência tributária ela é indelegável, competência para criar e majorar tributos. Só que a capacidade tributária ela é delegável a uma outra pessoa jurídica de direito público. Tudo bem? Pois bem, nós temos que a competência tributária ela é facultativa. Por que ela é facultativa? Eu critico bastante essa posição, mas lá no artigo 145 da Constituição Federal nós temos essa situação elencada. A Constituição Federal ela atribui a competência aos entes da federação, conforme mencionei. Tudo bem? Então, a União ela pode criar o imposto sobre grandes fortunas. Percebam que eu falei a palavra pode, não é obrigada, porque nós temos essa característica da competência tributária, que ela é facultativa. Mas, professora, nós temos o artigo 11 da Lei Complementar 101 de 2001, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê uma gestão fiscal adequada, que dispõe que todos os entes devem instituir e cobrar os seus tributos. Isso é verdade. Nós temos esse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos um confronto entre a Constituição Federal e o artigo 11. Esse artigo 11, ele é inconstitucional? Não. O Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não é constitucional, que ele é viável. Por quê? Nós temos aqui que esse artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê algumas restrições quanto à transferência de receita voluntária. Então, se o Estado de São Paulo ainda não instituir o seu SMS, nesse caso, ele não vai fazer jus a algumas transferências de receita voluntária, porque não instituiu o seu tributo. Tudo bem? Então, veja que nós estamos falando aqui de restrições e não de sanções. Isso é muito importante que você saiba. Mas e a União, professora? Ora, a União, ela, se não instituir o imposto sobre grandes fortunas, que ainda não fez, ela não vai sofrer nenhuma restrição. Quem que transfere receita para a União? Ninguém. Ela que transfere para os estados e os fundos, né, dos municípios e também os municípios, né, fundos dos estados, dos municípios e para os municípios, como no caso do ITR que eu acabei de mencionar. Mas a União ela não vai sofrer essa restrição, tá? Então, cuidado com isso, que é uma pegadinha que eu trago aqui para vocês. Pois bem, é imprescritível essa competência tributária. Como assim, professora? Ora, nós temos que, se a União não instituir o imposto sobre grandes fortunas em um ano, não tem problema. Não está sujeito a um prazo prescricional. Tudo bem? É inalterável por meio de lei infraconstitucional. O que significa isso? Ora, para nós alterarmos a competência tributária, é somente por meio de emenda à Constituição. Não pode uma lei ordinária alterar a competência tributária. Isso é vedado. Tanto que nós tivemos aqui a criação da COSIP e o artigo 149, letra A da Constituição Federal, foi inserido por meio de uma emenda à Constituição. Cuidado com isso, é um ponto que eu trago aqui para vocês. Então, antes nós tínhamos que a iluminação pública, ela era remunerada mediante taxa. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria inconstitucional. Por quê? Porque nós não estamos falando de um serviço público divisível. Não dá para verificar quanto cada um utiliza da iluminação pública aqui na orla da Praia de Santos, por exemplo. Então, não poderia ser remunerado mediante taxa. O que aconteceu? Nós tivemos uma queda da arrecadação tributária dos municípios e por conta desse lobby que os municípios possuem, né, na Câmara dos Deputados e também no Senado,
começaram a pressionar. E nós tivemos essa proposta de emenda à Constituição, que veio se transformar numa emenda constitucional, inserindo o artigo 149, letra A da Constituição Federal, instituindo a COSIP. Então, essa iluminação pública, ela é remunerada mediante contribuição, que é a COSIP. Tudo bem? Então, nós tivemos essa alteração da competência por meio de uma emenda à Constituição. A mesma coisa em relação à reforma tributária. Nós temos duas propostas de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional, a PEC 110 e a PEC 45 de 2019. Ambas visam alterar a competência tributária, instituindo uma espécie de IVA, no caso da PEC 45 de 2019, o IBS. Então, para alterar a competência tributária por meio de emenda, não pode por meio de lei infraconstitucional. Cuidado com isso. O professor Roque Antônio Carrasa, ele pontua de forma bem detalhada no seu livro. E é irrenunciável. A União ela não pode renunciar à sua competência tributária em relação à instituição do imposto sobre grandes fortunas. Pois bem, pessoal, eu queria falar isso aqui para vocês em relação à competência tributária. No próximo bloco dessa nossa aula de número 1, eu vou falar um pouquinho em relação à criação de tributos por meio de lei complementar e nós vamos estudar as espécies tributárias. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de número 1 e acompanhem as nossas aulas de Direito Tributário aqui no Trino OAB.